Irmãos, como já é de conhecimento da maioria, eu tenho trabalhado com vocês a respeito das bem-aventuranças do Senhor Jesus e como ele exemplificou cada uma delas. Nós já falamos sobre a humildade de espírito, nós já falamos sobre a bem-aventurança daqueles que choram, dos que são mansos, daqueles que têm fome e sede de justiça, e hoje nós falaremos sobre os misericordiosos, porque o Senhor Jesus nos ensina que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, para nós vermos como o Senhor Jesus exemplificou a misericórdia em sua vida, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso de número 17. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer pelo nosso culto, queremos te agradecer por todos os atos que prestamos ao Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus da nossa vida. E o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que nos ensina. E assim faz, Pai, por meio da Tua palavra. Por isso queremos te pedir que nesse momento, através do poder do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente, o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Que possamos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra, que possamos ser transformados por meio da Tua obra, Pai. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a misericórdia é um dos temas centrais da Bíblia. A gente leu ao longo do nosso culto alguns textos que falam sobre misericórdia. Por exemplo, lá em Lamentações nós vimos que é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Lá em Números, capítulo 14, verso 18, quando Moisés vai fazer uma descrição de Deus, ele vai dizer que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Então vejam como essa palavra, a misericórdia, está sempre sendo usada nas Escrituras. E isso porque, além de ser um dos temas centrais da Bíblia, é um ponto muito importante e determinante na nossa fé. Nós podemos nos achegar até Deus, nós podemos, de fato, ser o povo de Deus, porque Ele tem misericórdia de nós. E misericórdia, para quem não sabe, nada mais é do que aquilo que a gente também chama de compaixão. Significa que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez a cada um de nós, se importa com a gente. O seu coração se move a nosso favor. Deus olha para a nossa situação e se compadece. Ele olha para nós e Ele entende o nosso sofrimento, as nossas dores.
o coração de Deus se move também por nós. E isso é compaixão. Isso é compaixão. E quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, nós vemos alguém que é extremamente misericordioso. É alguém que se compadece. E é por isso que, olhando para essa misericórdia do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer alguns ensinos sobre essa misericórdia. A misericórdia do Senhor Jesus. O que olhando para esse texto, olhando para essa narrativa bíblica que Lucas nos traz, e ele é o único dos evangelistas que fala sobre essa ressurreição do filho da viúva de Naim, o que nós podemos falar a respeito da misericórdia de Jesus? Então, o primeiro ensino que nós podemos retirar desse texto é que a misericórdia do Senhor Jesus, ela é pontual. Vejam só, Deus tem o seu tempo para tudo. Quando a gente olha para esse texto, logo no versículo 11, a gente vê aí que o Senhor Jesus está se dirigindo para uma cidade chamada Naim, uma cidade ali a sudeste de Nazaré, e ele está viajando com os seus discípulos. E ele está saindo de Cafarnaum, como já foi dito no início do capítulo 7, ele está lá em Cafarnaum, e ele começa a fazer uma viagem, e ele está indo para Naim com os seus discípulos, e quando ele está chegando nessa cidade, diz o verso 12, como se aproximasse da cidade, saiu ao seu encontro, saiu da porta da cidade, o enterro de um filho único de uma viúva. Então, pode parecer até novela, filme, né, cinema, que as coisas se encaixam tão bem assim. No momento que o Senhor Jesus está chegando, eles estão saindo. Então, é um cortejo. O filho de uma mulher morreu, ele está indo ser sepultado. A gente tem que entender o costume aqui. Naquele período, não se sepultavam as pessoas dentro da cidade. Então, quando uma pessoa morria, ela era levada para fora e lá ela ia ser sepultada. E a cidade de Naim é uma cidade que ainda existe hoje. E essa cidade, a entrada dela é uma subida, é bem íngreme. Então você vai entrando e ao lado desse caminho há cavernas que eram usadas como sepulcros. Então é praticamente isso que o Senhor está acontecendo aqui. Jesus vem com seus discípulos, está subindo, está entrando na cidade e ao mesmo tempo está saindo da cidade o cortejo desse filho de uma viúva. E vejam só, não é à toa que isso acontece nesse exato momento. Porque o que Lucas está nos mostrando é que o Senhor tem um tempo para tudo. Lembram-se de um outro caso, quando Marta e Maria pedem para chamar o Senhor Jesus e diz: venha para cá porque o nosso irmão Lázaro está doente, e a gente gostaria que o Senhor fizesse algo por ele, que o Senhor viesse até aqui, e Jesus espera um pouco, e quando ele chega lá, Lázaro já morreu. Alguém poderia pensar assim: olha, o Senhor Jesus se atrasou. Inclusive, essa é a fala deles: olha, o Senhor demorou, e meu irmão já morreu. Mas o que Lucas está nos mostrando aqui é que o Senhor, quando Ele dirige a história, Ele faz com que todas as coisas funcionem no seu tempo. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus não se atrasa. Deus não se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. E é isso que está acontecendo aqui no caso do Senhor Jesus. No tempo determinado, Ele encontra esse cortejo. E o Senhor Jesus é misericordioso. Quando Ele vê aquela mulher que é acompanhada de uma grande multidão, e vejam só, não era costume que cortejos fossem acompanhados de multidão. Na verdade, as pessoas às vezes queriam ficar longe dos mortos, porque tem toda uma situação de impureza em Israel. Mas provavelmente há uma grande multidão seguindo essa mulher, porque muitas pessoas estavam entristecidas pela situação dela. Então, há uma multidão que acompanha essa mulher, e diz aí o verso 13, que o Senhor, quando a vê, Ele se compadece dela. Literalmente, as entranhas do Senhor Jesus são movidas. No fundo do seu coração, Ele sente algo. É bonita essa palavra compadecer. É padecer junto. É sentir a dor.
O Senhor Jesus olha para a situação daquela mulher e ele sofre junto com ela. Porque o Senhor Jesus é alguém misericordioso, é um sentimento interno, é um sentimento profundo. E ele vai dizer para aquela mulher, não chores. E alguém pode pensar, como que o Senhor Jesus é cruel, porque a mulher acabou de perder o filho, ele diz, não chores? Como alguém pode dizer para uma mulher que perdeu o filho, não chorar? Mas é porque o Senhor tem um plano para a vida daquela mulher. E ele chegou para ajudá-la. Então nós vemos aqui que no tempo certo, Deus age nas nossas vidas. E meus irmãos, o Senhor Jesus conhece as nossas dores. O texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 13, diz que nós temos um sumo sacerdote que conhece, que sofreu, que passou pelas mesmas coisas que nós. Ele diz assim, desculpa, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 4, verso 14, na verdade verso 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o Senhor Jesus, quando esteve no nosso meio, ele foi alguém que padeceu, ele foi alguém que passou por dores, ele foi alguém que experimentou daquilo que nós passamos. A nossa semelhança, diz o texto, mas sem pecado. Mas o Senhor Jesus sabe o que é ser humilhado. O Senhor Jesus sabe o que é perder alguém querido. Lembre-se que ele perdeu e chorou por Lázaro. O Senhor Jesus sabe o que é passar fome. Sabe o que é passar frio? Ele disse, o Filho do Homem não tem lugar para repousar a sua cabeça. O Senhor Jesus conhece a nossa situação e ele já passou, porque ele se fez a semelhança de nós. Cristo é o Cristo encarnado e ele pode se compadecer de nós. Então olha como isso é maravilhoso, saber que tem um Deus que entende as nossas dores. Nós podemos nos identificar com o Senhor Jesus, porque ele conhece tudo aquilo que nós passamos. E mais do que isso, no tempo oportuno, quando chega o momento certo, ele traz o socorro a cada um de nós. Às vezes nós queremos tudo no nosso tempo, nós queremos que as nossas situações sejam resolvidas quando nós queremos. Mas o que o texto está mostrando aqui é que é no tempo do Senhor que ele age. Talvez o Senhor pudesse ter chegado aqui em Naim antes, uns 2 dias antes, talvez o filho dessa mulher ainda estivesse vivo, mas ele quer mostrar que ele é o Senhor da vida e da morte. E ele chega no tempo que tem que chegar. E nós só nos cabe entregar tudo em oração ao Senhor Jesus. Ainda o texto de Hebreus diz, já que ele conhece as nossas dores, já que ele sabe o que é sofrer, nós precisamos ter ousadia para nos achegar a Deus e colocar diante dele o nosso pedido de socorro. Vejam aí, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos-nos confiadamente diante do Senhor Jesus. Será que se alguém chegasse diante do chefe, e o chefe nasceu numa família rica, né, ele ia para o trabalho com um motorista particular, vou aumentar a situação, ele ia para o trabalho de helicóptero, né? Será que tem trânsito quando você anda de helicóptero? Calma aí, não existe isso. E imagina que um dia você está indo para o seu trabalho e você está naquele metrô lotado. Quem já pegou o metrô às 6 horas da manhã sabe como é complicado, sabe que o metrô para, a linha vermelha trava, chega na Sé aquela multidão, você chega no trabalho suado, fedido, atrasado, e chega até o seu chefe de chefe, eu me atrasei por conta do metrô, ele parou, deu um problema ali no Belém, alguém pulou na linha hoje pela manhã e travou todo o metrô. Aí o chefe, como assim? Isso é inadmissível para um funcionário meu. Eu chego todo dia no horário, por que você não pode chegar? E esse chefe vai lá e demite você. Para um chefe que anda de helicóptero é fácil exigir que você chegue no horário.
Mas imagina se o seu chefe pega metrô com você. Imagina se o seu chefe também ficou travado lá na estação Belém. Imagina que o seu chefe também chegou sujo, suado no trabalho. Falou assim, eu sei, fica tranquilo, eu também peguei metrô. Eu também estava lá. Eu sei o que você passou. É fácil, é mais gratificante, a gente se identifica quando é essa situação. E da mesma forma é o Senhor Jesus. Então é isso que Hebreus está dizendo para nós. Se achegue até Ele, porque Ele conhece o que você está passando, Ele te entende. E não há nada melhor do que encontrarmos alguém que entenda o que nós estamos passando. Poder falar com alguém que sabe as nossas dores, entende o nosso sofrimento. E o Senhor Jesus é assim. Mas orem, sabendo que o socorro virá no tempo de Deus. Esperem pacientemente, porque lá nós vemos no texto de sabedoria de Salomão, lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todos os propósitos de Deus têm a sua ocasião oportuna. E nós devemos esperar. Aprender a esperar pela resposta do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. Não é? E muitas vezes quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, elas geralmente não dão certo. Quando a gente tenta adiantar as coisas, quando a gente corre para que a gente tenha o que a gente quer no tempo que a gente quer, a gente acaba tropeçando. Mas nós devemos esperar, porque o Senhor Jesus, no tempo correto, vai chegar à porta da nossa cidade e vai se compadecer de nós. Ele vem no tempo correto. Esperem com paciência. Apresente diante dele a sua queixa. E ele chegará no tempo que ele tiver preparado para isso. Eu gosto, só para encerrar esse primeiro ensino, fazia tempo que eu não fazia isso, mas eu vou citar aqui um filme que eu gosto muito, que é o filme do Senhor dos Anéis. Para quem gosta desse filme, lá tem uma cena de batalha que está todo mundo morrendo no final. Os inimigos, os monstros estão destruindo todo mundo, e todo mundo está sem esperança, e no último minuto, lá no alto, chega um cavaleiro branco, com um exército, para salvar aqueles que estavam morrendo. No tempo certo, ele chegou e conseguiu salvar aquela nação da derrota. O que eu quero dizer é que, no tempo certo, o Senhor Jesus chegará para nós, montado no seu cavalo branco. É uma ilustração aqui, mas para nos resgatar de todos os nossos inimigos. Tenham paciência, não se desesperem. No tempo certo, o Senhor virá. E o tempo certo é o tempo dele. Além disso, outra coisa que nós podemos aprender da misericórdia do Senhor Jesus é que ela é efetiva. Versos 14 e 15. Às vezes a gente se compadece de alguém, às vezes a gente está vendo alguém sofrer, mas não tem muito que a gente possa fazer. A gente até tenta ajudar. Olha, aquela pessoa ali está passando fome. Vou levar uma cesta básica. É o mínimo que eu posso fazer, mas eu sei que não vai ajudar muito aquela pessoa. Mas a gente tenta. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e o nosso coração se compadece dela. Fala, aquela pessoa está sofrendo. Eu queria poder ajudar. Às vezes o que você pode dar é uma moeda para alguém que está pedindo, é fazer uma oração por alguém que está sofrendo. Veja um exemplo da nossa irmã Tia Rose, que está sofrendo agora. O que nós podemos fazer por ela? Orar. Nós podemos, talvez, fazer um telefonema, num tempo fazer uma visita, levar uma sopa, mas isso ainda assim é muito pouco. Porque nós somos finitos. E mesmo que nós tenhamos misericórdia, a nossa ação não é tão efetiva assim. A gente pode ajudar, mas não solucionar o problema. Mas vejam que há alguém poderoso para verdadeiramente resolver o problema. E esse alguém é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus olha a situação daquela mulher, Ele é alguém que pode realmente resolver o problema dela. A gente tem que entender o que essa mulher está passando, a gente tem que entender o que essa mulher está sofrendo. Ela era viúva, ou seja, ela perdeu o marido.
ela está sozinha. Então, ela é alguém que tem passado por perdas sucessivas. Perdeu o marido. E agora ela perdeu o filho. Mas ela é uma mulher. Num tempo que as coisas eram difíceis para as mulheres. Ela tinha perdido o seu único filho, diz o texto. E ela já tinha perdido o marido. Então, o filho era o responsável, depois que o pai morreu, era o responsável pela mãe. Ele deveria sustentar a mãe. Ele deveria proteger a mãe. Ele era que ia cuidar para que a mãe não sofresse injustiças. E era comum, a gente lê isso nos profetas, que muitas pessoas abusavam dos órfãos e das viúvas. Essa mulher estava vulnerável. Talvez seja por isso que toda aquela cidade se compadeceu, porque a situação daquela mulher é difícil. Ela perdeu o sustento. Ela perdeu as esperanças, a família dela vai desaparecer da história, o nome dela vai ser esquecido. A linhagem dela vai acabar, não há esperanças. Então, por mais que aquelas pessoas que a acompanhassem dissessem, o Senhor está do seu lado. Por mais que aquelas pessoas, vou orar por você. Talvez aquela pessoa durante 1, 2 meses levasse uma cesta básica para aquela mulher passar fome, não resolveria a situação daquela mulher. Porque o que ela precisava era do seu filho de volta. E o único que podia trazer o seu filho de volta era Jesus. Por isso ele diz, não chores. Eu vou cuidar de você. Eu tenho poder para cuidar de você. Eu posso verdadeiramente solucionar os seus problemas. Eu posso cuidar da sua situação. E Jesus poderosamente ressuscita esse menino. Ele diz, levanta-te. E a gente tem que entender, imaginar a cena. Não era um caixão, tá bom? Como a gente tem hoje em dia. Uma esquife, que era uma maca, era como uma espécie de cama que você carregava, você embrulhava o seu morto, parecia uma múmia toda enfaixada, você colocava o morto sobre essa cama e o levava até o sepulcro e o depositava ali naquele sepulcro. Então, de longe você viu o corpo ali, a silhueta do corpo, porque o menino estava só ali enfaixado. E o Senhor chega até ele e toca na esquife, toca naquela maca, toca naquela cama. E vejam só, o Senhor Jesus está fazendo algo que nenhum mestre de Israel faria. Ele está tocando num corpo, num lugar de morte. Vocês lembram da história do samaritano que passam lá os líderes religiosos e nem ajudam aquele judeu que foi atacado porque eles tinham medo de se contaminar? Um mestre, um rabi, um judeu erudito, como era o caso do Senhor Jesus, como os outros mestres, nem tocaria naquilo. Mas o Senhor se compadece de nós. E nem mesmo essa situação de morte poderia deixar o nosso Senhor impuro, porque Ele vence toda a impureza. Ele vence todo o pecado. E é isso que Ele está fazendo aqui na situação do menino. Ele está usando o seu poder. Ele está mostrando quem Ele é. E Ele diz, eu te mando, levanta-te. Algo que ninguém tinha feito antes na história. Algo que ninguém fará novamente na história. Porque ninguém tem o poder para dizer para o morto, levanta, e ele voltará a andar. Você viu, a gente já viu as histórias dos profetas no do Antigo Testamento, que até ressuscitavam pessoas, mas eles clamavam para Deus. Eles faziam um trabalho, Elias tem que se deitar em cima do menino, tem que se levantar 3 vezes para que Deus ressuscite a viúva, o filho da viúva, que ele também ressuscita, mas o Senhor Jesus, simplesmente por uma ordem, faz tudo acontecer. Levanta-te, porque eu te mando. Imagina esse menino, de repente, lá ouvir a voz do Senhor, levanta-te,
e aquele que estava morto voltar à vida? Não é assim com Lázaro? Lázaro, levante do túmulo, estou te mandando. Meus irmãos, não há um problema na nossa vida que a palavra do Senhor não possa resolver. Não há nada que o Senhor Jesus não possa fazer. A gente canta uma música muito bonita que diz: Ele tem poder para salvar. Jesus, o autor da salvação, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Ele é poderoso. A misericórdia dele é efetiva. O seu problema, ele pode resolver no tempo dele. Mas ele pode. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor Jesus. Ele entende as nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa. Porque o texto vai dizer aí que ele, olha a beleza do texto, ele devolveu o menino para a sua mãe. Aquela mãe que tinha perdido o filho, agora é devolvido para ela. Ele devolveu. Ele sabia do que ela precisava. Ela precisava do seu filho. Meus irmãos, nem sempre Deus nos dá o que nós queremos, mas Ele sempre dá o que nós precisamos. Talvez você queira aquele novo carro zero, mas o Senhor diz: você não precisa do carro zero. Eu já te dei aquele que faz pu, 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 mas foi o que eu te dei. Se agrada do que eu estou te dando. Seja contente com o que você tem. Se for necessário para você um carro novo, eu darei. Se não for, muitas vezes a gente quer que Deus dê aquilo que a gente quer. Ah, eu quero tanto isso, Senhor. E Deus está falando: não é o momento. Não é necessário. O Senhor Jesus conhece as nossas necessidades mais do que nós. E às vezes a gente olha para as outras pessoas e podemos até invejá-las pelo que elas têm, e isso é perigoso, meus irmãos. Nem tudo que uma pessoa tem é para o seu benefício. Não pense que... Vou dar um exemplo bobo aqui, mas verdadeiro. Imagina que você conhece uma pessoa, vamos supor que você é um Asaf dos dias modernos. Você conhece uma pessoa que todo dia, ela chega, vou usar um exemplo aqui, ela chega atrasada no trabalho. E ela chegou no trabalho, primeiro dia o chefe não fez nada, chegou atrasada no segundo dia, o chefe não fez nada, chegou no terceiro dia, não fez nada. Aí ele falou: nossa, essa pessoa chega todo dia atrasada e eu não faço nada, o chefe não faz nada, quer saber, eu vou me atrasar também. Aí um dia de propósito ele decide se atrasar. E no dia que ele se atrasa, o chefe fala: ô, vem aqui. E dá aquela bronca: vai ter desconto do seu salário porque você se atrasou. Ele fala assim: Senhor, por que isso? Eu cheguei atrasado um dia só e olha o que me aconteceu. Aquele cara se atrasou todos os dias e nunca aconteceu nada. Com quem o Senhor for misericordioso? Com aquele que permanece nos seus erros ou aquele que foi punido por errar? Às vezes a gente vê o cara errando e tudo certo para ele, talvez isso seja maldição do Senhor e não bênção. Fazer coisa errada e não ser punido, fazer coisa errada e nada acontecer, não é bênção, porque a Bíblia diz que aos seus filhos o Senhor disciplina. São os bastardos que não recebem a disciplina do Pai. Isso está lá em Hebreus. Então, é bom, até quando nós somos disciplinados, porque o Senhor realmente conhece as nossas necessidades. Então, entenda, se tem alguma coisa que você está pedindo para Deus e Ele não está te dando, talvez seja porque isso não vai te fazer bem. O Senhor queria tanto aquela vaga no trabalho, mas talvez aquele cargo vai te impedir de estar na igreja. O Senhor queria tanto ganhar aquele salário, mas aquele que ganha aquele salário não pode estar na igreja porque aos domingos está trabalhando. A gente precisa estar contente com aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Meus irmãos, confie. Deus tem a solução para o seu problema.
E a solução de Deus é muito melhor do que qualquer solução que você possa pensar. Quero só citar aqui o caso de Abraão. Senhor, não tenho filho. O que ele fez? O que Sara fez? Deu a dica, dorme com a minha serva. E Abraão deitou-se com Agar, teve um filho com a serva, e aquilo foi um problema para a família de Abraão. Porque ele tentou solucionar o problema da forma dele. Deixe Deus resolver os seus problemas. E eu acho tão inspirador, tão fortificante para nós essa mensagem do Senhor Jesus, porque ele diz assim para a gente, não se preocupa com o que você tem que comer. Não se preocupa com o que você tem que vestir. Não se preocupa com essas coisas, porque são os gentios que se preocupam com essa. Busquem o meu reino. E as outras coisas, deixa que eu dou para você. Quem cuida das nossas necessidades é Deus. Deus não chamou nenhum de nós para vivermos pelas nossas necessidades. Deus nos chamou para viver pelo reino dEle, para a glória dEle. Das nossas necessidades, Ele cuida. Então não se preocupe com essas outras coisas. Se preocupe com o reino de Deus. Olha que bonito. Enquanto a gente trabalha, o nosso Pai vai cuidando de nós. E tem aquela frase muito popular, Deus é pai, não é padrasto. Mas é mentira, porque padrasto também é bom, tá bom? Mas Deus está sempre cuidando de nós. Por fim, meus irmãos, o último ensino é que a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus, a misericórdia que o Senhor Jesus, a forma como Ele opera essa misericórdia sempre promove a sua glória. A misericórdia de Jesus glorifica ao Pai. Os versos aí de número 16 e 17. Depois que o Senhor Jesus fez um morto voltar à vida, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O nome de Deus foi louvado pela obra do Senhor Jesus. Todos reverenciavam, todos glorificavam. E nós precisamos também aprender a glorificar, a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. A gente precisa aprender a agradecer a Deus. Lembram-se dos 10 leprosos que foram curados? Dos 10, só um. Lucas 7,15. Só um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Mas, irmãos, se você está aqui nesta noite, foi porque pela manhã a graça do Senhor se renovou sobre a sua vida. Você está respirando, você está vivo, você teve o que comer, você tem onde viver, você tem o que vestir. E ainda assim a gente não para agradecer ao Senhor. Acho interessante as pessoas que trabalham dizer assim, não tenho tempo de ir na igreja. Você tem o seu trabalho porque Deus te deu o seu trabalho. Você tem condição de trabalhar porque Deus te dá condição de trabalhar. Você tem o sustento porque no final do mês é Deus que te dá o seu sustento. E se você não tiver tempo para agradecer a Deus, então você é dos mais ingratos que existe. A gente tem que parar de colocar as outras coisas diante de Deus na nossa vida. A gente tem que aprender a agradecer, parar de sermos ingratos. E a ingratidão está muitas vezes no nosso coração. Nós somos ingratos. Mas vejam, as pessoas aqui ficaram cheias de temor. Elas deram a Deus o louvor devido. Glorificavam a Deus. Dá para imaginar o coração dessa mulher? Eu não sou pai, mas sei que muitos aqui são. Já pensou perder o seu filho? É uma dor que ninguém quer passar. Imagine o coração da viúva de Naim. O Senhor restaurou a minha sorte, restaurou a minha vida. Ela certamente foi uma dessas pessoas que ficaram gratas e glorificavam a Deus. Imagine ela abraçando o filho, chorando, tirando as faixas dele e agradecendo, Senhor, Senhor, obrigado, porque o Senhor devolveu o meu menino. Todos louvando a Deus.
precisamos reconhecer o poder de Jesus. Olha só, eles vão dizer aí que o Senhor Jesus é um grande profeta. Deus levantou um grande profeta entre nós. E, em verdade, o Senhor Jesus foi o maior dos profetas. Mas mais do que um profeta, Ele é o Senhor. Vejam lá no verso 3 como Lucas chama Ele. Diz, vendo-a o Senhor. É raro nos evangelhos Jesus ser chamado de o Senhor. Mas Lucas aqui faz questão de o chamá-lo de Senhor. Porque o Senhor pode vencer sobre a morte. Esse aí é um grande profeta. Ele é o Senhor. Ele é aquele que venceu a morte. E Paulo nos ensina isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e 22. Ele diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E lá no verso 55, ainda de 1 Coríntios capítulo 15, ele pergunta, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus. O nosso maior inimigo, a morte, a nossa maior inimiga, a morte, foi vencida por Cristo Jesus. Não há nenhum outro problema que Deus não possa solucionar. Não há nenhuma outra coisa que Ele não possa fazer, porque Ele é Senhor. E a gente precisa aprender a reconhecer o Senhor Jesus nas nossas vidas. A gente precisa começar a olhar para Cristo, se voltar para Cristo, reconhecer que Ele pode nos salvar e procurar socorro nele. O reconhecimento, quando a gente agradece, quando a gente é grata ao Senhor, a gente não vai procurar socorro em outras pessoas. A gente busca o socorro em Cristo Jesus. Ele é o único que venceu a morte. Ninguém mais tem o poder do Senhor Jesus. Então não confie em outras coisas, porque só Jesus é quem pode nos salvar. E o Messias tem compaixão de nós. É interessante que é dito aqui que o Senhor Jesus se compadece. E Lucas não fala que o Senhor Jesus se compadece só para mostrar que o Senhor Jesus tem sentimentos. Mas ele está falando que o Salvador é alguém que tem compaixão. Faz parte do chamado do Messias ter compaixão dos homens. O Salvador se compadece de nós. Para a gente já, estamos caminhando para o final, quando João Batista, logo em seguida aqui, João Batista está preso e ele manda algumas pessoas para questionarem o Senhor Jesus e pergunta, o Senhor é mesmo o Messias que havia de vir ou nós devemos esperar outro? E o Senhor Jesus dá uma resposta para João e diz assim, diga para o João o seguinte, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que era esperado. Eu sou a esperança de Israel. Eu sou a solução do mundo. Eu sou o Messias. Esse é o Senhor Jesus, o verdadeiro Messias. Aquele que nós realmente precisamos. E esse Messias se compadece de nós. Lá no céu, tem alguém que se importa com você. Tem alguém que intercede por você. E a Bíblia diz que o nosso único intercessor diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem pedido por cada um de nós, aqueles que de fato colocam a sua fé única e exclusivamente nele. Então vejam só, a misericórdia do Senhor é pontual.
A misericórdia do Senhor é efetiva. E a misericórdia de Jesus sempre glorifica ao Pai. Então, que a gente possa confiar nele. E só para encerrar, eu queria trazer aqui 3 aplicações de como nós também devemos ser misericordiosos. Porque não basta só o Senhor Jesus ter sido misericordioso, mas ele convida a cada um de nós também a demonstrar misericórdia. Por isso que ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como cada um de nós precisamos demonstrar isso? Primeiro, precisamos nos compadecer. O coração do Senhor Jesus não sofreu por aquela viúva, o nosso coração também precisa sofrer por aqueles que sofrem. Empatia, precisamos entender a dor do outro, precisamos nos colocar no lugar do outro, chorar com os que choram. E muitas vezes a gente se alegra com os que choram. Mas o Senhor nos chama a se compadecer de quem está sofrendo. Nossas ações de misericórdia precisam ser as mais efetivas que puderem ser. Como eu disse, a gente não pode solucionar o problema do outro, mas a gente pode ajudar. A gente pode ser instrumento do Senhor na vida de alguém. Então, alguém está sofrendo, busque ser efetivo na vida dessa pessoa. Ações que realmente vão ajudar. Busque fazer essas coisas. E só uma coisa muito interessante, não podemos confundir misericórdia com negligência. Às vezes a gente fala assim, olha, porque a gente falou na minha última pregação, eu falei sobre justiça, falei sobre nós sermos justos. E muita gente, a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, a gente vê alguém fazendo algo que não agrada a Deus, a gente fala assim, não, mas a gente tem que ser misericordioso, deixa aquela pessoa naquele caminho. Negligência isso, não misericórdia. Misericórdia é instruir, misericórdia é orientar. E como eu sei quando eu estou sendo misericordioso ou quando eu estou sendo negligente? É que na negligência não há glória ao Senhor. Só existe glória ao Senhor quando eu sou verdadeiramente misericordioso, não quando eu sou negligente. Para encerrar, eu vou contar a história de uma mãe que um dia ela viu um ratinho passando pela casa dela. Um ratinho. Olha que ratinho bonito, é o Jerry. Né? A gente, quem cresceu assistindo o Tom e Jerry aí, acha o Jerry uma fofura, né? O Tom que é o malvado, que quer matar o ratinho. Aí imagina que aquela mãe vê aquele rato e fala assim, não vou fazer mal a esse ser vivo, tão pequenininho e fofinho. Não. Quer saber? Eu vou pôr um pedacinho de queijo para alimentar esse ratinho. Aí o ratinho vai crescendo. Nossa, o ratinho está ficando bonito, né? Aí vai lá, um biscoitinho. Né? O ratinho vive no forro de casa. Ele é o 5º membro da nossa família, o ratinho. Ela dá o nome para o ratinho, chama ele de Ratatouille. É o Ratatouille, é o nome do ratinho. Aí ela chama ele desse jeito. O ratinho está vivendo lá na casa feliz. De repente, os filhos dela começam a ficar doentes. Nossa, o que está acontecendo com a criança? Tá amarela essa criança? O que está acontecendo com ela? Tá feia. A criança fica fraca, os filhos começam a ficar fracos. O marido começa a surgir problemas na pele dele. A família toda fica doente. E aí levam a família no médico. O que está acontecendo? É leptospirose. Aí a mãe falou, é verdade. Eu alimentei os ratos, mas adoeci minha família. Essa é a diferença entre misericórdia e negligência. Quando somos negligentes, adoecemos todo o corpo com o pecado de alguém. Não podemos deixar que o mal, que Paulo diz que é o fermento, levede toda a massa. Temos que ser misericordiosos. Então não confunda a misericórdia com negligência. Misericórdia sempre glorifica ao Senhor, mas o pecado nunca. Então só deixar esse adendo aqui também. Mas que nós possamos ser misericordiosos. Que nós possamos olhar para aqueles que sofrem e entender que todos nós precisamos
ser misericordiosos, porque nós também fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe.